A gente vai entender agora o que ainda precisa avançar e como esses primeiros anos refletem lá na frente. Quem conversa com a gente agora é a Carla, que é coordenadora pedagógica. Carla, obrigada por conversar com a gente e fala para nós o que ainda precisa melhorar na educação infantil para garantir que as crianças avancem de maneira mais sólida nas séries seguintes. Boa noite para você. Boa noite, obrigada. Então, nós tivemos avanços, porém nós precisamos ainda sanar algumas coisinhas que têm ficado pendentes no percurso. Uma delas é o acesso às escolas, né, de crianças de 0 a 3 anos, e talvez seja derivado porque não é uma idade obrigatória, já que ainda são bebês dentro do quadro. Nós temos desigualdades no acesso socioeconômico, então, quando a criança menos renda tiver, mais difícil é o acesso dela a uma qualidade ou a um acesso a uma escola, dependendo de sua localidade. E temos também a questão da oferta, né, de estrutura de escola. Essa escola ela pode não ter um currículo tão adequado, ou ela pode ter algumas questões com infraestrutura. Às vezes a formação do professor está um pouco desatualizada, então tudo isso acaba interferindo nesse avanço também diante do quadro. Hoje pode ser comemorado e o que caminho mostra que nós estamos indo na direção certa? Então, uma grande comemoração que a gente pode ter é a BNCC, que foi a ideia em busca de orientar e buscar que a educação infantil funcionasse de maneira igual em todas as regiões. Então, esse é um avanço muito grande, já que nós temos um norteador, algo que acompanha e que nos dá um norte, não apenas na Bahia, como em todos os estados. Nós também temos um maior acesso das crianças de 4 a 5 anos. Então, as creches foram expandidas e tivemos uma inclusão maior dessas crianças nos sistemas. E, junto com eles, a avaliação e monitoramento. Ou seja, se passou o ensino da educação infantil a ser acompanhado, avaliado, nós tivemos avanço, porque eles estão sendo orientados, temos políticas públicas que vão ser aprimoradas e assim melhoraremos a qualidade. Além da formação também docente, que tudo caminha junto. Quando uma coisa vai bem, todas caminham em comum acordo. Então, a formação continuada na formação docente do professor também é essencial para que isso continue e permaneça dando certo. Agora, Carla, o Brasil é muito diverso, né? E a gente viu na reportagem que ainda existem grandes diferenças no acesso ao ensino nas diferentes regiões do país. Como isso poderia ser minimizado? É, eu acho que a nossa maior dificuldade, além das regiões, seria mesmo um começo de buscar não unificar, porque nós temos diversas culturas, mas quando nós comparamos as realidades entre as regiões, a questão da desigualdade social, a questão da desigualdade financeira, tudo isso interfere para que essa criança ou esse ser, ele consiga estar inserido e ter esse sucesso. Então, a gente conseguindo fazer com que algumas dessas coisas tenham uma redução, a gente consegue com que essa criança tenha uma redução também, apesar de ser redundante utilizando a palavra, dos prejuízos que ela poderia ter de não estar inserida num percurso pedagógico dentro da realidade educacional nessa faixa etária. Percebe que esse começo frágil lá na educação infantil aparece como um gargalo no ensino fundamental e até no ensino médio, certo? Uhum, com certeza. Então, quando a gente fala. Pode falar. Desculpa. Não, é que você trouxe a ideia do gargalo do Sim. ensino fundamental até o ensino médio. E realmente, às vezes, pensa-se que brincar é o que se faz na educação infantil. E sim, é uma das bases da aprendizagem da educação infantil. Mas a brincadeira é intuitiva. Porque quando a criança está na educação infantil, ela está sendo trabalhada a linguagem oral, a contação de histórias, a interação social, são brincadeiras estruturadas, ou seja, possuem regras, comandos e atividades de motoras, de coordenação. Então, tudo incentiva o quê? O vocabulário, incentiva com que ela aumente o seu campo de leitura, e a falta deste acesso vai reduzir, vai com que ela tenha dificuldades na aprendizagem de ler e escrever à medida do seu crescimento, tanto na instituição de ensino que ela estiver, quanto na sua vida cotidiana, se ela não tiver o acesso a esses benefícios, a essas demandas que precisam ter, que começa-se na educação infantil. E à medida do tempo, quando ela vai avançando nas séries,
isso vai a falta da educação infantil acarreta outros problemas, que, por exemplo, na educação infantil a gente trabalha a atenção, autocontrole, a convivência. Se não trabalhados enquanto eles são pequenos, quando eles chegam lá nos anos iniciais, anos finais, começa a ter as dificuldades de concentração, porque lá na educação infantil a gente trabalhou a atenção na hora da historinha, com a entonação de voz, que parece bobinho, mas quando ele chega lá na frente, que precisa dessa concentração, ele não consegue ter, porque não foi trabalhado, não foi desenvolvido. A impulsividade, a questão de não conseguir se controlar diante de uma situação de conflito, e causa alguns problemas de comportamento. Então, apesar de se falar que seja só o brincar, é um brincar educado, é um brincar que incentiva a construção do conhecimento e das habilidades para uma sociedade futura. A base tem que ser sólida. Carla, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.